Você já teve dificuldade em resolver exercícios envolvendo estatística de uma variável na HP Prime? Eu me chamo Henrique e hoje eu vou ensinar vocês a como resolver exercícios de estatística de uma variável na sua calculadora HP Prime. Estatística de uma variável é um aplicativo que nós utilizamos quando não temos variáveis dependentes ou independentes, e o aplicativo é dividido em três vistas: a vista numérica, a vista simbólica e a vista gráfica. Para acessá-lo, nós clicamos em Apps, Estatística 1 var e pronto. Começando pela vista numérica. Você vai clicar em Num, mas nós já estamos aqui nessa tela. E na vista numérica, você consegue inserir até 10 conjuntos de dados. Aqui na tecla Editar, você consegue editar um valor que já está aqui, por exemplo, já tem 3. Se eu colocar mais números, ele apenas vai editar. Se eu apenas digitasse outro número, ele não ia editar, ele ia substituir o número que já está na célula. Em mais, eu consigo inserir uma linha, eliminar uma coluna, selecionar uma linha, selecionar uma coluna ou selecionar uma caixa, que seriam células específicas que eu selecionasse. Seleção. Eu consigo, a partir das setinhas, selecionar um intervalo que eu desejo. Clicando em seleção novamente, eu deixo de selecionar. Ou eu posso também trocar duas colunas de lugares. Ir para. Eu consigo ir para uma linha específica e uma coluna específica para alcançar uma célula que eu desejo. Ordem. Eu consigo ordenar alguma coluna em ordem decrescente ou crescente. Por exemplo, se eu clicar aqui em descendente, seria o decrescente, na coluna D1 e clicar OK, ele vai selecionar ela na forma decrescente. Fazer. Eu consigo criar uma nova coluna a partir de uma função. Então aqui eu coloco a minha expressão. Em var, eu coloco a variável que vai estar variando dentro dessa função. Início e fim é o início e o fim do meu intervalo. E passo é como o meu intervalo vai variar. Então aqui o passo está 1. Se eu clicasse em OK, ele faria uma coluna 1, 2, 3, 4, até o 10. E aqui eu seleciono qual coluna que eu quero criar. Se eu clicasse em OK, ele ia fazer essa coluna na coluna D3. E por último, stat, nós veremos mais pra frente como que mexe nele, o que que ele significa. Bom, vamos para o exemplo 1. Sabemos a distância percorrida por cada corredor. Ana, 2 km, Bernardo, 3 km, Carlos, 4 km e Daisy, 5 km. Vamos colocar esses dados aqui. Ana, 2 km, Bernardo, 3 km, Carlos, 4 km e Daisy, 5 km. Pronto. Exemplo 2. Enumere na coluna D2 a função x mais 2 com x variando de 1 a 7 e passo 2. Para isso, nós clicamos em Fazer, colocamos a nossa expressão, x mais 2. A nossa variável é o x, o nosso início é o 1, o nosso fim é o 7 e o nosso passo é o 2. E a nossa coluna, que é o que nós queremos inserir esses dados, é a coluna D2. Aí nós clicamos em OK. Está aqui. Agora, partindo para a próxima vista, a vista simbólica, ela é basicamente a manipulação dos dados que nós inserimos aqui. Para acessá-la, nós clicamos aqui no botão Simb. Como você pode ver, ele tem várias caixas, H1, H2, H3, etc. Essa célula da esquerda é a coluna dos dados. A célula da direita é a coluna das frequências. E aqui embaixo, nós veremos depois, nós selecionamos o tipo de gráfico que nós vamos querer. Ok. Aqui em editar, eu já expliquei para vocês o que que é. Aqui você consegue selecionar ou deixar de selecionar o quadradinho. Aqui você coloca a coluna que você vai querer colocar nos dados ou na frequência. Ops. Expor. Você consegue ampliar o que está escrito naquela célula, para caso seja alguma coisa muito grande. E cálculo nós não vamos utilizar. Portanto, vamos para o exemplo 3. Calcule os dados estatísticos utilizando a coluna D1 como os dados e a coluna D2 como suas respectivas frequências. Como eu já disse, a da esquerda é os dados e a da direita é as frequências. Então, o D1 já está nos dados e D2 já está nas frequências.
Basta nós virmos aqui em Num e clicarmos em Stat. Pronto, nós temos todos os dados. Mas o que eles significam de fato? Bom, eu fiz uma tabela para deixar mais claro para vocês. N é o número de pontos de dados, min é o valor mínimo, Q1 é o primeiro quartil, med é o valor da mediana, Q3 é o terceiro quartil, max é o valor máximo, somatório de x é a soma dos valores dos dados, somatório de x2 é a soma dos valores dos dados ao quadrado, então cada dado é ao quadrado e a gente soma eles. X bolinha é a média, SX é o desvio padrão da amostra, sigma x é o desvio padrão da população, CRX é o erro padrão e SSX é a soma dos desvios quadráticos de x. Vindo agora para a última vista, a vista gráfica, ela é basicamente a visualização dos dados através de gráfico. Então, para acessá-la, nós clicamos em OK e depois em Plot. Então, partindo para o exemplo 4, gerar o gráfico para o exemplo 3, nós já fizemos isso, era só clicar aqui em Plot. E essa basicamente é a vista gráfica. Você pode clicar aqui em Shift, Plot, para você mudar algumas coisas no seu gráfico. Larg H é a largura dos retângulos do gráfico. Intervalo de H, intervalo de X, intervalo de Y é o intervalo dessas variáveis. Marca é basicamente a escala do seu gráfico. Então, se eu mudar aqui para, por exemplo, marca... Aqui é a marca horizontal. Se eu colocar 7 e vir aqui em Plot, você consegue ver que a escala do meu gráfico vai estar diferente. E essa foi a aula, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.